Você vai aprender nas aulas do Saber Direito sobre as limitações ao poder de tributar. O advogado e professor Gustavo Reck aborda no curso os princípios constitucionais tributários, além das imunidades constitucionais. Isso no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reck, eu sou advogado e professor de Direito Tributário, leciono em várias instituições de graduação, pós-graduação e alguns cursinhos de preparação. Estou aqui hoje para discutir com vocês Direito Tributário, voltado para as limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós todos somos contribuintes e convivemos com o direito tributário de forma cotidiana. E até mesmo por essa situação, nós estamos diante de uma carga tributária bastante elevada. E justamente por isso, o conhecimento técnico acerca da disciplina pode nos ajudar, seja na questão técnica da graduação, da pós-graduação, ou mesmo prática, porque nós de fato pagamos muitos tributos. Através disso, nós vamos estudar hoje as limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações constitucionais ao poder de tributar, elas vêm representadas pela Constituição Federal através de princípios e imunidades tributárias. E através disso, nós vamos conseguir ter uma dimensão necessária sobre as barreiras que nós temos acerca dessa instituição da carga tributária. Por tal situação, é interessante que nós tenhamos uma ideia inicial do que vem representar essa atividade financeira do Estado, para que nós tenhamos uma dimensão concreta do que representa a sua receita orçamentária mais importante e aquela que nos atinge de forma mais direta. Através disso, nós vamos verificar que a atividade financeira do Estado, ela trabalha exatamente como esse Estado vai invadir o nosso patrimônio. Há muito tempo nós deixamos de conviver e viver como indivíduos. Através disso, nós passamos a conviver em uma coletividade. Convivendo em coletividade, nós outorgamos todos os nossos direitos a um Estado. Estado esse que é soberano e que ele vai tutelar o que representa a situação mais importante para todos os nós, através de uma situação da sua democracia, o Estado democrático de direito que hoje nós vivemos. E ele vem tutelar o nosso bem comum. Tutelando o nosso bem comum, ele tem que nos entregar uma série de contraprestações. Essas contraprestações estão diretamente relacionadas a uma atividade legislativa, a uma infraestrutura, a entrega de saúde, a entrega de educação, dentre várias outras situações que nós precisamos para viver bem, viver em harmonia. Só que todas essas atividades, elas representam custos e gastos que são bastante elevados. Através desses custos e gastos, o Estado precisa invadir o nosso patrimônio porque ele sozinho não consegue se gerir. Através disso, nós temos uma separação de uma receita orçamentária originária e uma receita orçamentária derivada. Nessa invasão patrimonial, ele vai tributar a nossa atividade empresarial, ele vai tributar a nossa renda, ele vai tributar nossos imóveis, nosso patrimônio. E é exatamente isso e disso que nós extraímos a receita mais importante para o direito tributário, que é o tributo. De forma classificatória, tributo é uma receita derivada corrente, receita orçamentária derivada corrente. Aquela receita originária é aquela que ele tem por suas próprias atividades, seja por meio de suas empresas, como por exemplo a Petrobras, ou aquela derivada que seria o tributo e as multas, seriam os tributos e as multas. Até mesmo por isso, nós conseguimos identificar um conceito que emana do próprio Código Tributário Nacional, que é onde eu digo que é o melhor conceito que nós temos desta receita derivada. Lá no artigo 3º do CTN, nós temos essa expressão, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, paga em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E através desse conceito, nós conseguimos extrair 5 elementos que são bastante importantes para que a gente possa avaliar quando que um tributo possa ser cobrado. E é justamente em cima desse conceito de tributo que nós vamos chegar na limitação para a incidência desses tributos, que seriam objeto de incidência do nosso estudo, as limitações constitucionais ao poder de tributar.
E nós temos uma falsa impressão que no Brasil nós pagamos uma carga tributária que seria a mais alta do mundo. E de fato não é. Nós pagamos sim muitos tributos, mas não temos a carga tributária mais elevada do mundo. Países como o Canadá, Itália, Suécia apresentam uma tributação que chega aí na escala de 44%, 45%, sempre em nível de atualização que nós vamos observando aí pelos institutos competentes. O Brasil, ele tem uma variância aí de 35% a alguns institutos que elencam até 39% de carga tributária. Só que nós temos um problema que é até de ordem prática. E esse problema está voltado para o retorno desse tributo que nós pagamos. Nós vamos verificar que em países, como eu ilustrei aqui agora, nós temos o retorno dessa contraprestação. Se paga um tributo em uma carga elevada, mas tudo aquilo que sobra para o contribuinte de forma líquida, ele tem para dispor. Ele pode comprar o carro que ele quiser, ele pode comprar a casa que ele quiser, ele pode realizar a viagem que ele quiser. Porque ele tem saúde, ele tem infraestrutura, ele tem educação de qualidade. Infelizmente, nosso país não entrega essa contraprestação, sem qualquer tipo de crítica direcionada a governos, mas necessariamente nós vamos observar que, além de nós termos uma carga tributária que é de média para alta, nós ainda temos que custear despesas com educação, despesas com saúde, altas despesas com alimentação, porque a tributação nos bens de consumo também é bastante elevada, e justamente por isso nós temos aí uma retirada do nosso patrimônio, e retirada de forma não razoável. Até por isso que nós temos a presença dessas limitações constitucionais ao poder de tributar. Elas são cláusulas pétreas e estão dispostas na Constituição Federal. Nós temos também recepções e analogias a isso em legislações infraconstitucionais, dentre outras. Mas só para que a gente possa chegar de forma direta e bem a esse conceito de limitações, nós vamos trabalhar um pouco o que seria essa relação jurídico-tributária. Dentro desse conceito de tributo, do artigo 3º, eu disse que nós poderíamos extrair esses 5 elementos. E nós vamos ver, através do primeiro elemento, que o tributo é uma prestação pecuniária, o que significa que hoje nós só pagamos tributo por meio de dinheiro. E aí eu sempre peço uma atenção justamente pelo fato que nós temos uma questão prática e nós temos uma questão que seria conceitual, legal. O próprio CTN, ele traz novas dimensões e complementos acerca dessa prestação pecuniária. Essa prestação pecuniária, ela também vem disposta como forma de pagamento lá em seu artigo 162 do Tributário Nacional. E aí nós vamos verificar que tributo por uma disposição anterior, pois esse CTN ele é de 1966 e foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna de hoje, com status de lei complementar. E esse CTN traz a previsão que um tributo poderia ser pago com vale postal, estampilha, cheque, moeda, coisas que, vinculadas a esse vale postal, selo, estampilha, hoje nós não mais pagamos tributos. Só pagamos tributos pela modalidade de dinheiro, cheque, transferência eletrônica. E aí, no segundo elemento, nós vamos observar essa compulsoriedade. Compulsoriedade que está vinculada à necessidade do contribuinte pagar o tributo, desde que ele realize alguns instrumentos mínimos. Eu gosto sempre de pegar como plano de ilustração uma linha do tempo do tributo. Essa linha do tempo vai representar exatamente o caminho que nós, contribuintes, vamos seguir para que necessariamente sejamos sujeitos contribuintes de um tributo. Porque, a despeito de nós pagarmos uma carga tributária bastante elevada, nós não temos de forma própria e direta esta necessidade de pagar o tributo, mesmo com expressão da compulsoriedade. Isso precisa de um elemento mínimo. E esse elemento mínimo parte desse marco inicial, obviamente, desta linha, essa linha que representa a tributação, que será sempre a hipótese de incidência. Então, em direito tributário, nós vamos observar que sempre, para que um tributo possa nascer, ele depende de uma atividade legislativa, em que eu estou dizendo para você que nós necessitamos de uma lei que faça a instituição desse tributo, para que nós, aí sim, como realizadores de um fato gerador desse tributo, tenhamos uma obrigação de pagá-lo. E aí sim, esse tributo pega esse elemento da compulsoriedade e nos torna obrigatórios. Nós tenhamos que arcar com essa carga tributária. E aí nós conseguimos, em um primeiro momento, efetuar um casamento
entre essa incidência da tributação e essa limitação para a incidência da tributação. Justamente por sabermos que a sede de arrecadação do ente tributante ela é cada vez mais elevada, e nós estamos sentindo isso na pele hoje, porque o governo federal, que é um ente tributante, tem elevado sistematicamente a sua carga tributária, porque ele precisa de receita. Ele precisa dessa receita que vai auxiliar a manutenção dos seus gastos e que vai nos entregar um bem comum, exatamente essa atividade financeira que vínhamos analisando. Ele precisa da ajuda do contribuinte e é por isso que ele invade nosso patrimônio de forma compulsória com esse elemento mínimo. E quando eu te digo que essa atividade legislativa ela é de suma importância, na verdade ela representa uma necessidade. Uma necessidade que vai ilustrar o nosso princípio mais importante de direito tributário. Princípio que é esse representado pela legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária vem nos dizer, com base à Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1, que é vedado aos entes tributantes, que nós temos União, Estados, Municípios e Distrito Federal, exigir ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. Ou seja, somente a lei poderá instituir um tributo. É somente essa atividade legislativa que vai nos entregar a necessidade compulsória para pagamento desse tributo, dentro dos elementos dessa conceitualização. E aí nós vamos ver algumas situações interessantes. A própria Constituição nos traz a reserva acerca desta legalidade. E ela vai expressar a espécie legislativa que ela pretende para a instituição de cada tributo. Através disso, eu posso afirmar para você que a maioria dos tributos, e poderia até colocar um número aí de mais de 95% dos tributos, devem obrigatoriamente ser instituídos por meio de lei ordinária. Lei ordinária que vai efetuar um casamento com outro princípio também bastante importante, que serve como essa limitação constitucional ao poder de tributar, que seria o princípio que está disposto lá no artigo 97 do CTN. Esse princípio é o da reserva legal. E ele vem dizer o seguinte: esta lei, esta reserva de lei, tem que ser completa. Ela tem que ser completa nos entregando os elementos mínimos para que eu tenha a ciência e a noção do que representa aquele tributo para mim. Então, dentro dessa linha do tempo, o que nos dá uma relação jurídico-tributária, ela vem nos dizer qual a hipótese de incidência desse tributo, qual o fato gerador desse tributo, qual a base de cálculo, qual a alíquota, quais são as combinações de penalidades sobre o não cumprimento de uma obrigação principal ou acessória. Então, toda lei que vai disciplinar essa atividade legislativa, que vai instituir o tributo, ela deve ser completa. Ela deve trazer todos os elementos que vão passar diretamente para a incidência daquele tributo. Para que nós, como contribuintes, sujeitos passivos diretos desta relação, para que nós possamos ter a ciência do que tenhamos que pagar a título de tributo, com tais limitações que nós ainda vamos entrar. Através disso, nós vamos continuar a análise da linha do tempo, sendo que a expressão do instituído em lei nos traz esse princípio da legalidade. E quando eu vinha te dizendo que 95% dos tributos são instituídos por meio de lei, eu me referia à lei ordinária. E nós vamos ver também alguns tributos que devem ser instituídos por meio de lei complementar. Para facilitar sempre o nosso estudo, eu faço um resumo através de uma pequena lista. Uma lista que representa quais são os tributos que devem obrigatoriamente ser instituídos por meio desta lei complementar. Porque aquilo que não é lei complementar será lei ordinária. E essa reserva de lei, ela passa diretamente ao nosso conhecimento técnico de contribuinte. É exatamente através dessa instituição, o primeiro marco da incidência tributária sobre nós, que nós vamos conseguir identificar